Londrina, Londrina, Londrina. Tecate, acho que não é nem pergunta, né? Acho que, enfim, abrir o microfone para que você fale desse momento, enfim, você que tem uma proximidade, né? Com o Caio Júnior, enfim, com o Danilo, enfim, com várias pessoas desse momento aí trágico aí para o esporte e para o futebol brasileiro. Bom dia a todos, né? Bom dia ainda, né? Realmente um dia muito triste para nós todos, o esporte brasileiro, o esporte mundial, uma tragédia. Nós que vivemos e convivemos com essa rotina de viagens, deslocamento, as nossas famílias ficando em casa, então imagino a dor das famílias. Então que Deus possa estar colocando a mão nessas famílias, abençoando, né? Protegendo. Falar das perdas, não tem como não se reportar a essas pessoas maravilhosas que fizeram parte da nossa vida, né? Danilo em especial, considero como um filho. Vi esse menino crescer e espero que ele esteja vivo e acredito que ele esteja vivo ainda, né? Então acho que as notícias estão erradas, na minha opinião. Eu tenho convicção que a respeito do Danilo vai sobreviver, né? Eu tenho essa convicção ainda, na minha opinião, e tivemos últimas notícias que até deram uma notícia errada do falecimento dele, né? Amigo Caio trabalhou aqui no Londrina, foi técnico do Londrina, né? Como o próprio Lucas Gomes, atleta nosso ainda, pertencente ao Londrina, que está emprestado à Chapecoense. Duas pessoas fantásticas. O Caio é um mentor para mim como técnico, cresci no futebol com ele, né? Sendo esse mentor. E o próprio Neto, né? Que é um atleta integrante da Chapecoense, tive o prazer de trabalhar com ele no Cianorte. Inclusive eu quem eu levei para o Cianorte na época, ele pertencia ao Beltrão. Então pessoas fantásticas, fora as comissões técnicas que estavam lá, profissionais da área, atletas, jornalistas, amigos de vocês, né, que trabalham fazendo a cobertura, direção. Então, em nome da cidade de Londrina, do torcedor londrinense, do Londrina Esporte Clube, da SM Esportes, comissão técnica do Londrina e jogadores, eu posso colocar, da minha família, né, os meus sentimentos a todos os familiares. Realmente um dia triste para nós, inclusive de manhã que eu recebi a notícia, o próprio Sérgio Malucelli que me ligou, eu ainda estava dormindo, procurei até descansar um pouco mais tarde, tinha 18 ligações do Sérgio, eu acordei, falei, aconteceu alguma coisa. Devolvi a ligação para ele, retornei, e nesse retorno eu recebi essa notícia trágica, e que realmente, num primeiro momento foi difícil, né? Até na verdade já tomei as medicações minhas, porque realmente foi difícil aceitar esse momento, mas que Deus possa estar colocando a mão, né? E protegendo a todas as famílias, e eu estou convicto que o Danilo vai sobreviver. Agora, como é que é passar por isso, Tecate? Acho que ninguém quer, né? Mas assim, esses momentos seus pela manhã, foi de contatos, como é que foi falando com pessoas fora, tentando um pouco, como é que foi isso? É muita especulação, né? É duro por isso, né? Que você não tem, inclusive nós ligamos para a própria mãe do Danilo, né? Que é a dona Laide, que está em Cianorte com o pai e a irmã, e a gente já teve a comunicação com eles logo de manhã, então eles também só tinham assim uma fala que o Danilo, quando deu entrada no hospital, tinha dito a um repórter, certo, que estava lá fazendo a cobertura, que ele conhecia, assim, ele chegou meio em estado de choque, mas ele conseguiu falar para esse repórter, ó, liga para minha família, dê notícia que eu estou bem. Então isso que a mulher dele, inclusive, recebeu em Chapecó, essa notícia dele. Então a gente estava até assim, contente por aquele, triste por os outros companheiros, mas contente por ele, até pelaquela notícia, de que ele estava vivo, né? Então essa foi a informação que nós recebemos, isso por volta de 8h15, 8h20 da manhã. Né, da própria mãe do Danilo. E a gente ficou naquela apreensão, né, de todas as notícias, né, do que estava acontecendo, buscando informação, né, a família mesmo estava perdida, como todo mundo perdido com relação às informações, os próprios órgãos de imprensa, né, estavam com dificuldade para emitir alguma posição concreta a respeito disso. Tivemos uma notícia muito boa depois encontraram o neto com vida ainda, né? E nossa, assim, minha família ficou muito contente, eu mesmo, porque também esse menino vi crescer ali no futebol, então a gente estava muito contente por essa situação. E continuamos contentes e acreditamos que os dois vão sobreviver, que eles tenham aí realmente uma luz e que eles tenham essa oportunidade, né, de dar continuidade à vida deles. Tecate, como é que foi quando você recebeu essa notícia, né, do que o avião tinha caído, esse primeiro impacto, assim? Olha, é um choque e para nós que, como eu disse, a gente tem experiência assim nessa situação, igual o Germano está aqui do lado, a gente translado para cá, para lá, voo, né? E a gente já pegou situações assim, nós mesmo com a delegação do Londrina, de turbulência, de situações que não dá para descer, fica taxiando igual ficou ali o avião deles.
né, e tem que arremeter um voo em Congonhas mesmo ali, que a gente estava para descer, esse temporal, e o piloto arremeteu e ficamos meia hora naquele negócio de rodando em círculo e não sabe o que está acontecendo, turbulência, chacoalha avião. Então realmente, eu digo, até alguém me perguntou assim, como é viajar de avião? Eu falei, é muito tenso, né? Pela espera no aeroporto, pela entrada na aeronave, todo aquele procedimento que tem que ter, depois sobe a aeronave, fica no alto, então você não tem uma segurança, né? Porque acho que o ser humano, o pé dele é aqui no chão, né? Então acho que a gente fica naquela apreensão, mas a gente ora muito, sempre a gente reza muito em todas as viagens para que a gente sempre tenha saúde, e infelizmente aconteceu uma tragédia dessa que raramente acontece, né? Tanto que é o meio mais seguro, né, de transporte, e com os amigos nossos que tá louco, né? Nem se fala, né? Eu sinceramente fico muito chocado com o momento que a gente está vivendo. Tencate, eu gostaria que você contasse um pouco dessa história que você tem, tanto com o Danilo quanto com o Caio. Você conversou com o Danilo nas categorias de base lá em Cianorte, quando ele ainda era gurizinho, e o Caio também foi uma espécie de antecessor seu. Então, que você reviveu toda essa história, que é uma história da sua própria carreira hoje de manhã? É um filme que passa na cabeça, né? E principalmente a respeito do Danilo, né? Dos outros amigos a gente tem, o Caio, uma consideração, o Neto, mas o Danilo porque eu vi o Danilo com 10 para 11 anos, como eu tenho meu filho hoje de 10 anos. Então foram etapas da vida do Danilo que eu participei de todas. Então eu posso dizer assim, até ele brincava que é o segundo pai, por as etapas que eu passei com ele, né? E como pai, puxar a orelha dele em alguns momentos, motivar em outros momentos, brincar. E a gente tinha um vínculo muito forte com o pai dele da mesma forma, com a mãe dele da mesma forma. A gente visitava a casa dele, a mãe dele mesmo tem uma ligação muito forte com a minha esposa. Então é da minha família, né? É um ente querido, né? E a gente, agora recentemente que ele ganhou o jogo lá e com aquela defesa excepcional, liguei para ele, me atendeu prontamente. Um dos poucos jogadores assim que sempre ligava, inclusive ele falava para mim, falava, quando você joga eu fico aqui, inclusive apostando com meus companheiros, o Londrina vai ganhar, o Londrina vai classificar, o Londrina vai subir. Então um cara assim que participa da minha vida efetivamente, e aí vem esse baque, não tenho dúvida, a hora que eu estava na frente da televisão, e a hora que veio essa primeira notícia desastrosa, né, que ele tinha falecido, eu perdi o chão. Mas agora veio uma outra notícia que está me dando assim força, e agora estou aqui nas minhas orações, mesmo eu no meu íntimo aqui, acreditando, e nesse momento eu peço para todos, né, que quem tem fé, que reze, e que eles possam sobreviver, tanto ele como o Neto, né, e todos os outros que estão lá com essa vida, com essa sobrevida, e Deus está colocando a mão neles. Essa foi a última notícia que você teve, de que o Danilo está vivo. Minha esposa acabou de ligar, né, ela está lá ligada em todas as redes de televisão, em rede social, e vê essa última notícia que a Cruz Vermelha errou. Então está muito... A gente está assim, essa confusão, né? O nosso coração, inclusive a minha esposa falou que a irmã dele falou, ele está vivo. E a família crê que ele está vivo. Então nós vamos crer também que ele está vivo e que vai viver. Pode ter contato com alguém da família dele? Tem cara de falar com a esposa dele? A gente falou com a mãe, né, no período da manhã, por volta de 8h15, 8h30. Em seguida, depois 9 horas. Depois, aí sim, no momento mais trágico que recebeu a notícia, né, que ele teria falecido. E aí eu até falei para minha esposa, liga para ela, porque você tem um vínculo muito grande com ela, e ela estava em prantos, então para dar uma força, né, a gente está aqui, não está lá em Cianorte. Então, inclusive, eu me coloquei prontamente para ir, eu já estava de saída para Cianorte, e eles estavam muito assim, não sabendo o que fazer, se ia para Chapecó, porque a esposa do Danilo da Chapecó com o filhinho, né? Então não sabiam o que fazer, se eles iam para Chapecó, se eu ficava ali. Então eu fiquei esperando até um posicionamento do que ia acontecer para mim tomar uma atitude também, porque eu me sentia na obrigação de estar perto deles, porque o pai dele, a mãe dele, eu tenho um carinho muito enorme. Ô Tencate, queria que você falasse sobre o Caio, né? Você até citou na primeira, mentor, né? O início ali, eu me lembro que você era o auxiliar do Caio, por exemplo, naquele jogo contra o Corinthians, né? Cianorte e Corinthians. Eu queria que você falasse dessa relação. Foi quem te abriu as portas aí para começar essa carreira aí de treinador? Foi. Inclusive, em 2003, que o Cianorte subiu para a primeira divisão, o Agenor Piscini, que era o treinador, saiu, que era auxiliar dele. Fiquei como técnico da base do Cianorte, e depois, posteriormente, quando veio o Caio, até achei que não receberia oportunidade, mas foi até o contrário. Ele me recebeu, ele e o Serginho Cabeção, que era o primeiro auxiliar dele, né? Com um carinho enorme, com profissionalismo, e inclusive dando abertura para estar presente. Poucos treinadores fazem isso, porque quando chega num local de trabalho,
treinador que é da casa, categoria de base, geralmente às vezes não dá essa atenção. E ele foi ao contrário, ele me convocou, né, para que eu estivesse presente em todos os treinamentos. As viagens que eu não faria com a equipe, eu teria que observar os adversários e trazer os relatórios para ele. Então ele me deu uma abertura assim, profissional excepcional. Então me tornei amigo dele, né? E nessa trajetória toda de idas e vindas, inclusive em 2004 ele veio no final do segundo semestre para o Londrina, depois retornou em 2005 para o Cianorte, até que fez essa campanha, esse jogo maravilhoso contra o... E ele inclusive teve um momento de transição, né? Que anunciou inclusive, porque o Caio, sempre falei de um pai de família correto, homem, ele foi um profissional muito honesto. E ele tinha uma fala para mim: eu sofro muito porque o futebol em alguns momentos ele não é justo e não é honesto. Inclusive ele anunciou que pararia com o futebol, foi em 2006, ali do final de 2005 para 2006. E em 2006 veio essa grata surpresa que ele assumiu o Paraná Clube. E aí começou a trajetória de novo dele, da carreira dele. E chegou o patamar que chegou. Por ser esse homem, né, pai de família honesto, esse técnico honesto, trabalhador, inteligente, um homem de Deus, um homem de bem, né, e que todo mundo que trabalhou com ele não tem como mensurar palavras, porque é uma pessoa excepcional. E o que eu posso dizer que a família realmente, que Deus possa tocar o coração e que ele encontre um bom lugar. Nós que somos cristãos, acreditamos, né, no reino dos céus e que ele encontre o caminho dele. O Tencati, Chapecoense, né, é uma instituição que, assim como Londrina, vem fazendo campanhas e campanhas espetaculares. E aí a gente percebe que começa a buscar tragédias antigas, como foi a do Torino, a do Manchester United. O Londrina pode ajudar a Chapecoense no que precisar, a Chapecoense, porque é um time inteiro quase que se foi, né? Não tenha dúvida, eu tenho certeza que o presidente Sérgio Malucelli, já existe uma parceria muito forte entre Londrina e Chapecoense, né, nas permutas de jogadores, empréstimo de jogadores. Já tem o Danilo lá, Lucas Gomes, teve o Vitor para ir também, né, outros atletas que a Chapecoense sempre colocou à disposição nossa também, nós também para a Chapecoense, né, o próprio goleiro Marcelo atuou na Chapecoense, né, no momento anterior. Então a gente tem um vínculo assim muito próximo, né? Então eu tenho certeza do que precisar do Londrina, e o presidente Sérgio Malucelli inclusive está chegando em Londrina, ele vai disponibilizar, porque ele tem um vínculo muito forte com a direção do clube, né, e com os dirigentes lá, e nós da mesma forma a ligação com comissão técnica e jogadores. Então o que necessitar da nossa parte, pode ter certeza, nós estamos aí de braços abertos. Quer saber do Germano, você enquanto jogador, projeto Tencati, tem amigos ali também? Vários. Como é que foi essa sensação hoje de manhã? Eu acordei hoje pela manhã, aí acabei recebendo a notícia, tinha muitas ligações no celular, muitas mensagens, fiquei meio confuso com tudo que estava acontecendo, e aí o pessoal falando, tá sabendo o que aconteceu, né, com a equipe da Chapecoense, acabei entrando para ver as notícias, né, e acabou se confirmando dentro daquilo. Vários atletas com quem eu joguei, aqui em Londrina, em outros clubes, e nesse momento a gente acaba ficando desamparado, desolado naquele momento, sem chão, sem acreditar na notícia que estava, né, vendo, lendo. E na verdade o que acabou passando no filme foi de lembrar, né, desse tempo que eu estive com cada um deles, sabendo que eu tenho esposa, eu tenho filho, e que muitos deles deixaram esposa, filhos. Meu filho brincou com várias crianças, vários filhos desses amigos e atletas que foram. E a lembrança veio, na verdade, dos momentos alegres que nós tivemos, de treinos, risadas, viagens, brincadeiras. E ao mesmo tempo, sabendo que a gente estava vulnerável nesse ano todo, nessa caminhada que nós temos como atleta, de que poderia ter acontecido com qualquer um de nós. E olhar para o lado, vendo teu filho, tua esposa, né? E neste momento eu conversei com a minha esposa, né, dessa notícia que nós tínhamos recebido. A primeira coisa que nós fizemos foi orar pela família deles, né, por este momento que eles estão vivendo, porque é só Deus para poder confortar, preencher esse vazio,
de poder estar suprindo essa necessidade, essa ausência de cada um deles. Mas é um momento muito triste, porque nós acabamos perdendo muitos amigos que nós conhecemos, mas muitos daqueles que também nós não conhecemos, mas que deixaram amigos, deixaram pais, deixaram mães, deixaram esposa, deixaram filhos. Uma rede de amigos que com certeza sentiremos falta dele. Então, é um dia muito triste, né? Porque, como eu disse, a gente acaba sendo vulnerável diante dessas viagens todas e que poderia, na verdade, estar acontecendo com qualquer um de nós. Mas é só orar neste momento para que Deus possa ajudar, confortar e restaurar a vida dessas pessoas que estão nesse momento passando por uma dificuldade muito grande. Germano, o Lucas parecia ser um cara bem na dele, né? Bem introspectivo. Agora o Danilo a gente já conhecia que era um cara totalmente diferente, né? O que você lembra dos dois? O Danilo a gente não tem essa informação, mas ora para que esteja tudo bem. Mas o que você pode falar, o que tenha te marcado? A gente sabe que conta em kart, né? Principalmente uma trajetória mais Lucas e Danilo. Na verdade, né, nós que somos atletas, né, e começamos, né, sonhando com essa trajetória no futebol e esse momento que eles tanto lutaram, tanto se dedicaram, tanto se esforçaram para estar desfrutando deste momento tão especial que a Chapecoense hoje está vivendo, né, jogando uma final, e o tanto que cada um deles, desses atletas, né, contribuíram e se esforçaram para que crescessem, né, profissionalmente. Mas acho que acima de qualquer distintivo, de qualquer clube, nós estamos falando de vida, né? E hoje é um dia muito triste, mas a gente via no olhar de cada um deles, né, esse desejo de poder crescer, desse desejo de evoluir como pessoa, como atleta, né? E cada dia se esforçando para que essas oportunidades acontecessem, né? E nós mesmo de longe temos acompanhado, porque acaba tendo um vínculo muito grande da convivência que você acaba vivendo todos os dias, né? Acaba torcendo para os seus colegas de trabalho, acaba torcendo para que tudo acaba acontecendo bem, né? E foi isso nesse último jogo, né? No último lance praticamente do jogo, né? O Danilo defendeu a bola com o pé, né? O Lucas fazendo belos jogos, assim como todos os companheiros, né? O Gil, né? Que eu tive a oportunidade também de jogar, o Sérgio, o Denner, né? E o próprio Caio, né? Na minha passagem no início da minha carreira aqui em 2004, onde ele foi o treinador. Então, são pessoas assim que têm buscado, né, crescer, e a gente vê de um sonho, né? Cada um tem buscado, mas é muito difícil nesse momento de poder falar, é muito difícil nesse momento a gente poder expressar algo dessa dor tão grande que nos toma conta agora neste momento. Conforta ter essas lembranças, que você falou, essas lembranças boas, né? Hoje eu conversei com uma pessoa que relembrou de uma visita que você e o Danilo fizeram ao Hospital do Câncer, na área infantil, que ele levou a luva, vocês deram autógrafos, então também tinha essa generosidade fora de campo também, essa vida do homem, além de pai, né? Uma pessoa que tinha um carinho com os fãs, que tinha essa disponibilidade para conversar com as pessoas. Você lembra dessa visita? Você lembra desses momentos que vocês passavam juntos, assim, fora de campo? O que marcou e qual que é aquela lembrança que, apesar de toda essa tristeza aí, dessa tragédia, você lembra e dá vontade de sorrir um pouquinho, de falar assim, nossa, muita coisa boa a gente tem pra... Na verdade, o que me veio à memória, né, logo após essa notícia e de pensar nos familiares, com certeza foi esses momentos, né, que nós tivemos aqui em 2013, os momentos que nós estávamos procurando crescer, né, profissionalmente, todo mundo com sonho, com desejo de vencer. E naquele momento imaginei os momentos alegres, os treinos, as brincadeiras, as risadas, o respeito. Você lembra dessa visita ao hospital que vocês foram? No Hospital do Câncer? Nós tivemos várias visitas no Hospital do Câncer, em colégios, né, que nós acabamos tendo junto. E o Danilão, né, uma pessoa muito extrovertida, onde chegava fazia amizade fácil, né, uma pessoa muito alegre. Na verdade, todos esses atletas com quem nós estamos vivendo, ou que vêm vivendo nesse momento todo, são todas pessoas especiais,
Mas esses momentos com certeza ficaram a lembrança, né? Estão a lembrança desses momentos alegres que nós tivemos, né? Dessas risadas, dessas brincadeiras, né? Dos treinos. Eu acho que é isso que nos faz manter, né, viva essas lembranças alegres que nós tivemos aqui. Ô Tencati, sempre confidenciou uma história com o Danilo de que quando você estava prestes a ser mandado embora do Paranavaí, se não me engano? Cianorte. Cianorte, né? O Danilo foi lá e falou, se o senhor for embora, eu também vou, não jogo mais. O senhor que acompanhou a carreira do Danilo desde 10, 11 anos, tem acompanhado a carreira, onde o Danilo poderia chegar, pode chegar? Olha, Falava do profissional, Tencati. ele rompeu todas as barreiras. Se eu falasse assim para você, um cara assim profissionalmente que não tinha limites. Um cara dedicado em treinamento, treinava muito sério, muito correto no dia a dia, adorava treinar. Inclusive o próprio Edson sabia, tinha que ficar no pé dele para tirar de vez em quando, para, né, o Vanderlei lá em Cianorte da mesma forma, e a gente sempre falava, ó, segura um pouquinho, não, quero treinar. E foi um profissional assim que todo mundo sempre colocou interrogações em função de biotipo, característica, mas a gente via a dedicação dele e a empolgação que ele tinha, né, a confiança que ele tinha. E isso sempre ele demonstrou, né, essa segurança. No entanto, que em todos os lugares que passou, em todos os clubes que passou, sempre deixou marcas importantes. Tanto que no futebol paranaense foi considerado o goleiro como o rei do acesso, né? Porque subiu 5 clubes para a primeira divisão. E depois essa última com Londrina, e do Londrina então até depois com o Chapecoense, que ele foi como reserva lá e depois passou a ser titular na Série B e subiu para a Série A, ficou. Então um atleta assim que eu não tenho dúvida, que ele ia ainda buscar muitos voos maiores no sentido profissional, de chegar a objetivos grandes, inclusive clubes que estavam procurando ele, como já tinha ano passado, teve o Corinthians, teve o Cruzeiro, Atlético Mineiro, né? Então não tenho dúvida que ele chegaria fora Chapecoense, é um grande clube. Hoje é um ídolo em Chapecó, como foi aqui em Londrina, né? E a gente tem assim um carinho enorme por ele. Então um profissional, e se você tá passando o filme na minha cabeça aqui, pegar esse menino do jeito que começou, da maneira que começou e quando começou, ele foi um cara excepcional. Esse é referência para qualquer atleta que queira chegar, né, a objetivos profissionais, a vida profissional dele ser uma referência, né? Porque as barreiras que ele rompeu para chegar onde ele chegou, isso não é para qualquer um não, né? Teve que romper muitas barreiras e ele chegou, então tá de parabéns. Ao todo você trabalhou quantos anos com o Danilo? Você consegue contar aí? Você falou que com 10, 11 anos. Danilo começou comigo em Cianorte 91. Não, deixa eu procurar aqui, nessa fase 94 para 95, né? E aí começou essa trajetória, categoria de base. Aí 99 para 2000 ele já começou ali a rondar o Cianorte, a gente já o primeiro trabalho. Aí 2002 foi o primeiro trabalho dele no profissional, foi onde se profissionalizou. Inclusive eu era preparador físico no Cianorte em 2002, uma passagem que eu tive com preparador físico, que eu era formado, né, em educação física, sou formado. E ele ali teve a única chance, que inclusive na época o Jorge Anadon, que era o treinador, falecido Jorge Anadon também, que Deus o tenha, saiu e o pessoal do Cianorte, não vamos contratar ninguém. Aí ficou eu para 2 jogos, um contra o Roma de Apucarana e outro contra o Matsubara. E o Vanderlei, que era o goleiro, que hoje é preparador de goleiro de Curitiba, ele estava suspenso. E aí eu promovi o Danilo, né, nesse jogo como titular, contra o Matsubara em casa. E ele foi a primeira estreia dele no profissional. E ali então começou a trajetória dele no elenco profissional, né, em 2002, no Cianorte. E aí seguimos. Então, como se diz, é uma vida, né? É uma vida junto. A gente passou do Cianorte de 2002 até 2008 na minha saída. E como o Neto frisou, por incrível que pareça, na minha saída do Cianorte, ele também optou em sair do Cianorte no mesmo período. Fomos trabalhar juntos em Paranavaí em 2009, né? E aí que a gente profissionalmente, né, saiu um pouco do vínculo, porque eu saí do Paranavaí em 2009, ele permaneceu um pouco mais do que eu. E aí depois ele começou a rodar, foi para Arapongas, aí Rolândia, aí começou a dar uma rodada em outros times. Então quando eu tive a oportunidade de 2011 assumir o profissional do Londrina, eu não tive dúvida em indicá-lo para a equipe do Londrina, né? E o próprio Sérgio, como sabia, não tivemos dúvida a respeito da qualidade, do potencial. Inclusive eu frisei para o presidente, você quer subir? Está aqui o rei do acesso.
Eu me lembro muito bem que a gente falou isso. E o Danilo veio para o CT então em 2011 e fez a trajetória, né? Até 2013 foi onde a saída dele para o Chapecoense, né? Então são muitos anos, né? Muitos anos de convivência profissional e pessoal, então é muito vínculo. Tencati, desculpa, agora você vê a proporção da coisa, né? Você tinha ali Caio Júnior, Mário Sérgio, Weber Santana, diversos nomes, o próprio Deva, Roberto Brença e outros que ali nos deixaram. Acho que não dá para mensurar ainda, né? Não dá, porque eu vi mesmo agora mesmo o Lacombe, né? Estava acompanhando na Rede Globo, né? E ele falando emocionalmente, você via que nos olhos deles, assim como eu falei do Danilo aqui, não teve como não vir lágrimas, né? De um companheiro dele, né? Porque é muito amigo de convivência de imprensa, como vocês têm, e até o término ali que eles fecharam a matéria do jornal Hoje, do Bom Dia Brasil. Quando fechou o término, o encerramento ali, foi nítido que ele caiu em lágrimas ali, né? Então perdas e perdas em todos os setores, né? No Brasil inteiro, vários amigos. Porque o bom do esporte, o que ele traz é isso, porque ele é globalizado, ele não fica restrito a um local. Quando nós estamos falando aqui, olha quantas pessoas o Germano conhece, olha quantas pessoas eu conheço que estavam lá. E então, olha a ligação de uma equipe da Chapecoense, né? O que direciona para tantas pessoas, tantos amigos, tantos meios. Então, atingiu realmente a família brasileira e até mesmo a família mundial do esporte. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Então a dor é grande em todos os sentidos, grande mesmo. Ricardo, dentro dessa globalização que você falou, eu queria que você falasse dessa solidariedade que a gente está vendo também, de todos os clubes, de todo mundo nas redes sociais, inclusive o Atlético Nacional já até falando, cedendo o título para a Chapecoense, tudo isso que está acontecendo, né? Como isso pode unir ainda mais o esporte e as pessoas? Isso que é o bacana, né? No sentido assim, eu sempre tive uma frase até para os jogadores que às vezes na desgraça a gente se une mais e para um bem maior. Então tomara que seja, né, o esporte brasileiro para um bem maior, vendo inclusive a CBF anulando a rodada da Copa do Brasil, os clubes não querendo jogar, talvez anulando inclusive a rodada do Campeonato Brasileiro. Anulou, né? Eu acho que é isso, eu acho que tem que ser, porque é só quem está embutido no dia a dia desse trabalho sabe o que é realmente que esses profissionais também passam, com deslocamento, com viagem, a dedicação, né? Como vocês também dos órgãos de imprensa passam, porque eu sei, é cobertura ali de uma situação ou outra, né? Então, e é nesse momento que acaba realmente um vínculo muito forte, sendo muito solidário e a gente assim, é aí que você realmente se motiva a continuar. Porque é um esporte solidário e é uma referência, por isso que o futebol ele é uma ligação muito forte. Então você tem razão de tudo isso e eu, né, me coloco no lugar. Por isso que a tristeza é grande, porque eu fico imaginando quantas viagens, como o Germano falou, quantas viagens eu fiz, eu saí da minha casa, deixei meus filhos, deixei minha esposa, como todo profissional sai de casa hoje, não é só o nosso, né? Tem profissões que é de risco, extremamente risco, até maior do que o nosso. E aí que vive passam por essa situação. Então é só Deus mesmo para confortar e para nos dar a condição de continuar. Ô, Tencati, até nesse clima de solidariedade, queria que você, enfim, deixasse uma mensagem, porque uma tragédia dessa, a cidade vai ter que se reencontrar, né? Além do clube, obviamente, né? Uma mensagem de força, porque a Chapecoense vai ter que se reconstruir, né? Uma tragédia desse tamanho, onde perdeu quase 50 pessoas, né? Entre jogadores, comissão técnica, corpo diretivo, e claro, isso afeta a cidade toda. De reconstrução, de fé, de força para seguir. A gente tem assim, inclusive para a cidade de Chapecó, aos familiares, a diretoria, a todos que pertencem ao trabalho lá da Chapecoense, né? Que Deus possa estar confortando o coração de vocês e que dê, né, força nesse momento para que vocês tenham lucidez na caminhada. Teve o caso do Brasil de Pelotas que passou por isso, por perdas também de profissionais, e o Brasil se reergueu e o Brasil de Pelotas está vivo hoje, né, com a sua equipe. Então eu acho que muito mais do que nunca, Chapecó tem que manter sim o trabalho e tem que fazer por onde, até em função desses profissionais que acabaram perdendo as suas vidas e que vão ser mártires ali para a cidade de Chapecó, para a Chapecoense. Então que o trabalho continue firme, um trabalho fantástico, é duro nesse momento,
mas a continuidade é importante até pelos esses profissionais que perderam sua vida. Então que eles tenham realmente Deus no coração e que conforte muito as suas famílias, a cidade de Chapecó.